Olá! E se uma revolução, que nasce com a promessa de um mundo justo e igualitário, acabasse criando uma tirania ainda mais cruel que a anterior? Pois é justamente essa espiral que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na história poderosa e super atual de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Olha, o Orwell não estava escrevendo só uma historinha de fazenda. Isso aqui é, na verdade, um espelho da Revolução Russa de 1917. É uma sátira que mostra passo a passo como os melhores ideais de liberdade podem ser totalmente destruídos quando o poder sobe a cabeça. Então, a nossa história começa na Granja do Solar. Mas não se deixe enganar por esse nome bonito. Para os bichos que vivem lá sob o comando do fazendeiro, o Sr. Jones, esse lugar é o puro suco da exploração e da falta de esperança. A rotina na granja é simplesmente brutal. O bicho nasce, trabalha até não aguentar mais, ganha o mínimo de comida para sobreviver e quando já não serve para nada, é o fim da linha. É uma vida de servidão, do começo ao fim. Só que, no meio desse cenário horrível, uma voz se levanta. É o velho Major, um porco já idoso e muito respeitado, que joga uma semente de revolução na cabeça dos outros animais. Ele aponta o dedo para um único culpado por todo o sofrimento, o homem. E com essa ideia, a faísca da rebelião se acende. Depois que o Major morre, os porcos, que eram considerados os mais espertos, assumem a liderança. E eles pegam as ideias do velho líder e transformam naquilo que chamam de animalismo. Isso não era só uma filosofia, não. Era o projeto de uma sociedade inteiramente nova, sem humanos para mandar. E olha, não demora muito para esse sonho virar realidade. A chance para a revolução aparece assim, de repente, e os bichos, com fome e cheios de esperança, agarram essa oportunidade com unhas e dentes. É a hora de criar as leis do novo mundo deles. A negligência do Sr. Jones foi a gota d'água. No impulso de desespero e união, os animais se juntam, se revoltam e tomam o controle. A Granja do Solar já era. Agora nasce a Granja dos Bichos, um símbolo forte da liberdade que eles conquistaram. E para garantir que a tirania dos humanos nunca mais voltasse, os novos líderes criaram um código de conduta que, em teoria, seria inquebrável. 7 leis sagradas que deveriam guiar a vida na granja para todos sempre. Esses 7 mandamentos foram pintados em letras bem grandes na parede do celeiro. Era a Constituição da Nova República. Perceba os princípios, né? Tudo contra os humanos, a favor da igualdade e proibindo os vícios dos homens. No papel, era a base perfeita para uma utopia. Mas, como a gente vai ver, a teoria nem sempre sobrevive à prática. Pois é, a utopia dura pouco. Quase que imediatamente, as primeiras rachaduras começam a aparecer. E elas surgem de um jeito bem sutil, no comportamento dos novos chefes, os porcos. E no centro do poder, 2 figuras se destacam. De um lado, o Bola de Neve, o idealista, o bom de papo, cheio de ideias grandiosas. Do outro, o Napoleão, o estrategista silencioso, calculista, que sempre consegue o que quer. Essa rivalidade não é só de personalidade, não, hein? É um choque que vai definir o destino da granja inteira. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Surge um pequeno mistério que põe à prova o mandamento mais importante de todos. Afinal, se todos os animais são iguais, por que o leite e as maçãs, de repente, sumiram? O ideal de compartilhar tudo vai por água abaixo. Os porcos, que se consideram a elite intelectual, simplesmente decidem que o leite e as maçãs são só para eles. Pode parecer um detalhe, mas esse é o primeiro passo para criar uma nova classe dominante. E como eles justificam essa desigualdade na cara dura? Aí entra o Garganta, o porco que é um mestre da propaganda. A tática dele é genial e assustadora. Ele não usa a lógica, ele usa o medo. Ele diz que os porcos não estão tendo um privilégio, mas fazendo um sacrifício pelo bem de todos. E a ameaça final: se eles não fizerem isso, o Jones volta! Bom, a briga política entre os 2 líderes está prestes a virar algo muito mais sinistro. O debate não vai ser decidido no voto, mas na base da violência. A gente está prestes a ver uma tomada de poder que vai mudar a Granja dos Bichos para sempre. O moinho de vento vira o grande símbolo dessa disputa. Para o Bola de Neve, é o futuro, uma vida mais fácil para todo mundo. Já para o Napoleão, é só uma distração. O futuro da granja toda depende do resultado desse debate.
E aí acontece a grande virada. A brutalidade é total. O debate não é vencido com palavras, mas com força bruta. O Napoleão não convence ninguém, ele domina. Ele revela sua polícia secreta, os cães que ele mesmo treinou, expulsa o rival e acaba com qualquer ideia de democracia. A nova ordem é o terror. E os outros animais, como eles reagem? A lealdade cega de personagens como o cavalo Sansão vira uma ferramenta de controle poderosa para Napoleão. As frases dele, "trabalharei mais ainda" e "Napoleão tem sempre razão", se tornam o lema da submissão. É o retrato da aceitação passiva diante do autoritarismo. Mas só a força não é suficiente para manter o poder. O regime do Napoleão entende uma regra básica do totalitarismo. Para dominar o presente e o futuro, você precisa controlar o passado. A história tem que ser reescrita. E aqui a manipulação atinge outro nível. A realidade passa a ser aquilo que o líder diz que é. A verdade vira só uma ferramenta. A ideia do Bola de Neve, que antes era ridicularizada, de repente vira um plano genial do Napoleão. É uma inversão tão absurda que os outros animais, confusos e com medo, acabam engolindo a história. Isso mostra uma tática clássica: criar um inimigo para tudo. O Bola de Neve, o traidor exilado, vira o culpado por qualquer problema que apareça. O moinho caiu, culpa do Bola de Neve. A colheita foi ruim, sabotagem do Bola de Neve. Ele é o fantasma perfeito para unir todo mundo pelo medo e desviar a atenção das falhas do próprio regime. Essa talvez seja a forma mais perversa de controle. As leis não são simplesmente quebradas. Elas são corrigidas aos pouquinhos. Olha esse exemplo. Nenhum animal dormirá em cama, vira. Nenhum animal dormirá em cama com lençóis. É só uma palavrinha a mais, alterada no meio da noite, mas que legaliza os privilégios dos porcos e, pior, faz os outros animais duvidarem da própria memória. E quando nem a propaganda nem a reescrita na história funcionam, sempre existe o argumento final, a carta na manga que cala a boca de qualquer um. A pergunta: vocês não querem o Jones de volta? Querem? A ameaça do antigo tirano é usada para justificar o novo. É uma chantagem emocional que, infelizmente, nunca falha. E a gente termina com essa reflexão. Quando os pilares de uma sociedade, suas leis, sua história, a própria verdade, viram massa de modelar nas mãos de quem está no poder, o que é que sobra da revolução original? A história da Granja dos Bichos não dá uma resposta fácil, mas nos deixa essa pergunta, que continua mais relevante do que nunca.